tocar com você nesse vídeo sobre dois jogadores que pra mim seria bem interessante no Flamengo, tanto um quanto o outro. Se chegar um já tá, beleza, ó, muito bom. Mas acho que tem que contratar logo, né? Ou tentar contratar o mais rápido possível. Você que torce para o Flamengo sabe muito bem que o Flamengo penteia, fica lá encerando e no fim das contas acaba não contratando, ao menos no número que as pessoas esperavam, né? É isso. Então, na verdade, há muito tempo que se fala de alguns jogadores no Flamengo e tal, e aí não contrata, Claudinho, não sei o que, Wendel, essa coisa toda, né? Jogadores que o Flamengo perdeu. Acho que, por exemplo, Fabrício Dias, né, que é um jogador que foi para... Gente, o Fabrício Dias ele foi para o time da Arábia Saudita. Garrafa, né? 6 milhões de dólares. Fabrício Dias é um talento daqueles ali que a gente, não somente o Flamengo, mas muita gente aqui, muito clube aqui no futebol brasileiro pode se arrepender depois quando ele estiver fazendo sucesso lá na Europa. Porque é um garoto de uma personalidade brutal, um cara de Flamengo, né? Bom, neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre dois jogadores aí. Eu quero estabelecer um debate com vocês. Eu quero que vocês me respondam nos comentários de quem você gosta mais. Qual seria mais interessante no Flamengo? Eu, dirigente do Flamengo, se fosse, estivesse lá, tivesse poder, né, eu falaria o seguinte: dá para contratar os dois? Ou, peraí, Josa, mas aí o orçamento tal, dá para contratar ou não? É que o nosso orçamento é o maior ou não é o maior do Brasil? É. É maior disparado? É. Tem que contratar, meu irmão. Tudo bem que a gente sabe que quando você tem, ainda que o orçamento seja enorme, né, gigantesco, os custos também são gigantescos em um clube como o Flamengo. Agora, também esses custos no Flamengo são gigantescos em virtude da gestão do dinheiro. Eu tenho no Flamengo uma boa gestão para fazer com que o dinheiro apareça, né? Chegue aos cofres do rubro-negro, mas eu tenho uma péssima gestão com o gasto desse dinheiro, né? Você parou para pensar nisso? O quanto o Flamengo gasta dinheiro, gente? Desperdiça dinheiro, né? Eu não tô nem falando dos contratos milionários aí que o Flamengo faz com os técnicos, depois manda embora e tem que ficar pagando, né? Não é nem isso aí. Tem muitas outras coisas. Tem, por exemplo, renovação de contrato de jogador, pagando aí, superfaturando, pagando salário para jogadores aí que hoje não ganhariam tão alto assim, tanto dinheiro assim em outros lugares. Tem essa polêmica em torno do Bruno Henrique aí, né, gente? Que desde o começo eu falava sempre: olha, o Flamengo tem que... O Flamengo não pode aceitar chantagem de Bruno Henrique. Não pode, não deve nunca. Porque, a despeito de ter sido um jogador muito importante antes da lesão, né? Quando lá lesionado estava, né, um dos melhores lugares do mundo aqui no Brasil para ele ficar lesionado, para ser um jogador lesionado, Flamengo. Recebe em dia, tudo direitinho, com bons profissionais ali, né? Pode melhorar. Não necessariamente bons profissionais no departamento médico, aí nem tanto, né? Mas muito melhor do que já foi no passado. Ganhando muito bem, tá tudo muito bem, todo mundo te paparicando, né? Não sei se seria esse ambiente tão confortável assim se fosse no outro clube. E aí, meu irmão, o cara se recupera. E quando se recupera, o cara tem uma renovação de contrato e o cara quer pedir 3 trilhões de reais por mês de salário. Né? De certa forma até, né, sinalizando ou fazendo direta ou indiretamente uma chantagem, né, utilizando para isso o interesse, o suposto interesse de outros clubes aqui do Brasil. Né, Bruno Henrique? Então vamos lá, aqui, meu irmão, nesse vídeo aqui é para falarmos do Flamengo, meu irmão, minha irmã também, de dois jogadores que eu quero debater com vocês aqui. Como eu disse, não é um vídeo para eu falar qual é o mais interessante, não. Eu quero que você debata comigo sobre o assunto. Antes disso, chamar sua atenção para duas questões aqui importantes. A primeira delas, que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta gigantesca, enorme, que trata você como consumidor, um gigante gentil, que embora enorme, não fica se tratando mal como outras casas de apostas gigantes o fazem por aí, né? Confiável, a mais confiável do mundo, patrocina inúmeras equipes mundo afora, gigantes do futebol do mundo como Barcelona, Liverpool e outros, né? OneXBet.
Então é o seguinte, ó. Não conhece? Usa o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA, que é o código que vai identificar para eles que você chegou lá por causa do meu trabalho. Essa dica é para você que curte uma aposta esportiva, tá bom, gente? E de quebra tem um jogo. Esquece os outros jogos. Eu não gosto de falar, jogue naquela partida em que o time que você torce está jogando, está atuando. Mas nesse caso tem uma exceção aí, porque claramente é um jogo muito interessante para você pensar em ganhar dinheiro aí. Sobretudo, na minha opinião, se você pensar em gols. Né? Jogo do Brasil contra a Argentina. Né? Ah, eu quero ir em ambas marcas. Pode ser. Mas se ambas marcam, coloca aqui no mínimo vai ter os 2 gols. Não é isso? Já tá tudo muito bem. Mas eu acho que você deveria pensar. E aí, se for pensar nesse jogo, é tão interessante que eu acho que eu até deixaria os outros de lado. Até deixaria. Ah, mas tem lá aquele jogo da Bolívia contra o Uruguai. Ó, é para considerar. No Chile, na altitude, uma vitória do Uruguai, né? Quer dizer, lá em Montevidéu, a vitória do Uruguai. É quase certa essa grana aí que vai entrar na sua conta também, né? Entendeu? Então fica aí a dica pra você, mas sobretudo esse jogo do Brasil aí, tá bom, gente? A outra conversa aqui pra vocês é o seguinte, ó. Estou fazendo uma campanha de membros aqui do canal para ajudar o meu trabalho. Tô precisando muito. Um ou outro já chegou aqui que torce para o Flamengo, mas tem muito pouco ainda. Pelo número de torcedores do Flamengo, milhares de torcedores do Flamengo inscritos no canal, não dá pra gente ter 3 flamenguistas como membro, né? É muito pouco, né? Eu quero flamenguista lá no debate do nosso clube de membros do WhatsApp, né? Só tem um cara lá, dos 3 membros, somente um, que se apresenta lá pro debate. Então precisa de mais flamenguista lá, gente. Então dá essa força aí se você puder. Vou deixar no link, o link também aqui no comentário fixado e na descrição, para você ir para a página de membro. A faixa menor de apoio lá é R$ 4,99, gente. Se você realmente não puder, por gentileza, ainda que queira, não precisa. Se você puder e quiser, fico muito grato. Se você puder e não quiser, tamo junto, meu irmão. Beleza? Muito obrigado, de qualquer maneira, pela grande generosidade de apoio ao meu trabalho, tá? Mas se puder, realmente eu tô precisando demais do canal, não tá legal, tá precisando da sua força aí, ok? Quem são os jogadores, Josa? Benjamin Rolheiser, gente, que é assim que se fala o nome dele. Benjamin Rolheiser. Vamos lá, Josa. O Benjamin Rolheiser, ok? Ok. Jogador que atua pelo Estudiantes de La Plata, ok? E o outro jogador é o Rodrigo Garro. Vamos colocar aqui Rodrigo Garro. Bora. Rodrigo Garro e também o Benjamin Rolheiser, Benjamin Rolheiser ou então o Rodrigo Garro. Quem é melhor? Vamos pensar aqui que o Flamengo pode sim contratar muita gente para a próxima temporada. Estão falando que vão contratar, só que vamos nos lembrar que sempre falam isso. Todo começo de temporada, todo final de ano, quando o final de ano tá chegando, a temporada tá chegando aí também, os jogadores estão de férias, a especulação no Flamengo de jogadores estão chegando é absurdo, né? E muito disso incentivado até mesmo pelas ações dos dirigentes, né? E no fim das contas o Flamengo sempre contrata muito menos do que deveria. E os jogadores que chegam, geralmente, são aqueles jogadores que precisam de muita recepção, elementos receptivos para que a adaptação deles consiga ser muito rápida, o mais breve possível. Nem sempre tem acontecido isso no Flamengo. Não é isso? Então tem muita conversa, a conversa já tá rolando aí, muita especulação já tá pintando, dessa vez até bem antes, né? O campeonato nem terminou ainda, temos aí algum... Já tá rolando muita especulação no Flamengo. Algumas estão muito fortes, como a chegada do De La Cruz, né, a Gávea, né? Sinceramente, pra mim seria o reforço, que pra mim o cara tá jogando como, né, muito. E as lesões, ele já resolveu aquela parada de lesão lá, já falei pra vocês, né? Um outro jogador especulado agora mais recentemente é o Matias Vinha, o jogador da seleção do Uruguai e também da Sassuolo. Este aí, gente, sinceramente, olha, se pintar esse jogador no Flamengo, eu vou ficar muito surpreso. Porque o Dionisi, que é o técnico da Sassuolo, gosta muito do Vinha. É um jogador muito bem ambientado ao futebol italiano desde a primeira partida. Muito bem ambientado, jogador que tem mercado, jogador que pode sair de Sassuolo para ir para outra equipe italiana ou mesmo outra equipe do futebol europeu. Então eu acho muito difícil essa contratação, que de qualquer maneira não seria nada barata para o Flamengo. Agora, se é para gastar 8 milhões no Vinha, pelo amor de Deus, pô, vai atrás de outros jogadores. Tem tantos bons laterais aí, né? Esquerdos que o Flamengo poderia contratar
Qual é essa parada? Você realmente vai atrás do VIA para pagar tudo que a Sassuolo quer pelo jogador? Não dá para entender. É aquele tipo de negócio que você pensa assim, pô, será que não tem uma parada estranha nisso aí não? Se você acha tudo isso aí, acho que há legitimidade nessa tua percepção aí, nessa tua desconfiança. Porque, né, demais, né? Um jogador que está muito bem na equipe italiana, não tem cabimento, né? Até em virtude disso, acho que essa especulação, no momento, ainda é um pouco frágil, né? Estão falando também de outros jogadores aí. Enfim, pode pintar o mundo inteiro no Flamengo, no fim das contas pode não pintar ninguém, né? Pode repatriar um brasileiro lá, que vai demorar 15 anos para se adaptar e começar a jogar bola, como foi o caso do Cebolinha, que agora, felizmente, tá indo bem, né? E tá justificando agora, né? Outro jogador que demorou muito para se adaptar ao Flamengo e que talvez até possa sair, tá, gente? Ninguém fala muito disso, né? Esse jogador, ele pode sair do Flamengo, tá? Pode sair mesmo do Flamengo aí, porque tá muito bem neste momento, né? Um jogador que tá conseguindo se adaptou bem depois de um bom tempo. Depois de um bom tempo ele se adaptou, tá jogando, é o cara, a bola chega no meio de campo, ele, né? É o chileno, né? Então, na verdade, o Pulgar pode ir embora. Independente de ir ou não embora, a questão é essa, porque ele não tem que precisar, né, esperar que o jogador saia. Um clube como o Flamengo tem que se antecipar. Ele tem que buscar grandes jogadores no mercado, né, independente de pensar que seus jogadores vão sair ou não. Agora, também vamos deixar claro, já que eu toquei nesse assunto, adianta pouco ficar trazendo jogador e não fazer reformulação, não se livrar de alguns jogadores, né? Porque a reformulação no Flamengo acontece em geral quando algum clube está interessado, vai lá e contrata o jogador do Flamengo. Porque quando depende. Porque, gente, reformulação é ação que vem de dirigente. Quando a gente pensa o conceito de reformulação, ele não existe quando ele não é praticado pelos dirigentes do clube. Há uma reunião, todo mundo discute o elenco, discute a qualidade de cada jogador, discute com o técnico, tudo mais, debate ainda com todo mundo ali. Define perfis para sair. Isso é reformulação. Ao mesmo tempo, já estabelece os claros, né? Ou seja, os vazios ali no elenco, né, para gerar perfis, né, para se buscar perfis para serem contratados. Ok, isso é reformulação. Isso existe no Flamengo? Não. Não existe no Flamengo. Existe em qual time brasileiro neste momento, Josa? Nenhum. Nenhum. Tem um outro clube aí que faz esse trabalho timidamente, mas, né, como deveria, nenhum. No Flamengo, então, meu irmão, para sair jogador, o Brasil não quer. Porque cada jogador lá, por mais ruim que esteja, gera um capital político, porque gera, tá? E aí ele acaba se aproveitando também desse capital político aí. Acho que uma grande reformulação no Flamengo começaria com o pé na bunda do Braz, né? Para ele morder virilha de torcedor lá nos Zinf, e, né, sair da Gávea. Porque para mim é um dirigente contraproducente hoje no Flamengo. Ô, Jéssica, por isso que você não é contratado aí. Eu não vou ser contratado nunca por esses caras. Ainda que eu fale muito bem deles, e eu não vou ficar falando muito bem deles quando eles não merecerem. Vou falar muito bem quando eles merecerem, né? Bom, então o que acontece aí? Vou falar do Garro, né? Rodrigo Garro. Tô aqui com esse jogador aqui na minha tela, aqui olhando os números dele, né? Porque mais ou menos sei de cor, mas é bom a gente ver. O Garro tem 25 anos. É um jogador que tem uma experiência. Assim, ele foi desafiado, né, desafios dentro de campo na carreira dele não foram tão gigantescos como foram os desafios colocados até agora pelo Hulheissen, ok? Não foram. Porém, o Garro é um jogador que tem uma continuidade, o Garro é um jogador que tem uma regularidade que é monstruosa, gente. Monstruosa. E isso desde quando ele estava ali na equipe do Instituto, era reserva na base do Instituto de Córdoba, ele já era esse jogador interessante com essa regularidade. De lá para cá, já tem 30 anos que esse jogador mantém a regularidade em alta. Meio campista rápido, muito rápido mesmo, com a leitura de jogo muito boa. O que é interessante é a capacidade que ele tem de interpretar, né, os acontecimentos do jogo em velocidade. Nesse sentido, o jogador Rodrigo Garro, ele é extremamente moderno. É um meio-campista moderno que pode perfeitamente ali se adequar a inúmeras equipes que joga, né, segurando mais a bola, cadenciando mais a bola, né? Seja jogo mais tradicional, seja jogo mais posicional, para mim é um grande jogador nesse sentido. Um jogador que para mim tem muita cara de atleta sul-americano, que ao chegar no futebol europeu começa jogando em qualquer equipe e se adapta com muito mais facilidade. Ele também
é jogador que aparentemente tem uma baita personalidade. Até o momento, pelas informações que eu tenho, é um cara extremamente sério, muito profissional, né? E dentro de campo todo mundo vê a personalidade futebolística que ele tem, que é um negócio assustador. Pode ser colocado do lado do campo, jogador que poderia chegar para tomar o lugar do Everton Ribeiro, jogador que poderia jogar no lugar do Bruno Henrique, é o jogador que poderia jogar no lugar do Arrascaeta, é o jogador que em algumas situações pode até mesmo ser colocado ali como falso 9, gente. É impressionante. Neste sentido, o Rodrigo Garro, né, oferece inúmeras possibilidades para o técnico. Então, nesse sentido, ele não deixa de ser um baita jogador para o Flamengo. É rápido demais, né? Aquela canhota dele é um negócio assim, meu amigo. Realmente muito interessante, né? Contrataria ele para o Flamengo? Agora, se eu puder contratar um deles, é esse jogador ou é o Benjamin, né? O Benja, né? O Benjamin Rolheiser, né? Como as pessoas costumam falar, tá tudo muito bem, tá? Tem problema nenhum, não. Eu falo Rolheiser porque eu sei da pronúncia, eu sei da tal lá do... Mas não tem nenhum problema nisso. O mais importante é ele jogar no Flamengo, né? Rolheiser, eu já falei pra vocês que é um jogador que ele tem uma trajetória um pouco diferente, né? Ele é um cara que foi muito paparicado no River Plate, foi muito trabalhado no River Plate, aí teve um problema ali com o River Plate, saiu, era irresponsável, era vagabundo, gente. Era. Eu já contei essa história dele, que ele era, não é aquele jogador de futebol, não é Luan da vida que vai pra balada, da balada ele pega e vai pro motel com um bando de mulher todo encachaçado. Não. Ele não é assim. Ele acha que primeiro tem que comparecer, para depois tomar uma. Então, assim, depois da festa é que ele toma todas, mas ele nunca toma antes de comparecer. Em geral, já foi visto várias vezes, adentrando a motéis com 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, né? E aí, meu irmão, depois que terminava ali de comparecer, aí ele tomava todas. E no dia seguinte, claro que não tinha condição para jogar. E aí, quando ele aparece no River num certo momento, e não era somente isso, ele se negava a praticar os treinamentos que a equipe do Galhardo fizeram para ele, construíram para ele melhorar muita coisa ali. Porque ele sempre achou, eu sou muito bom, eu era muito bom na base, eu não preciso me aperfeiçoar para nada. O Olhar acaba caindo do cavalo o dia que ele chega bêbado, ele depois daquela de dar uma parecida legal lá, né, com um monte lá e tal, não sei o quê, ele chega bêbado no treino do River. Foi a gota d'água, mandaram ele embora. Não quero nem saber. Olha, você pode virar um grande jogador em qualquer lugar do mundo. No River você não cabe mais. É aí que ele muda completamente na carreira. Aí eu já contei esses episódios, né? Ele chora, pede perdão pra família e tal. Nunca mais ele foi o mesmo jogador vagabundo. Nunca mais. Ele foi para Estudiantes. Lá no Estudiantes, os caras fizeram um contrato para ele pagando um pouco, duvidando de que ele seria realmente sério. Mas ele provou que ele estava numa outra pegada. E aí ele surpreende a todos quando ele vai até o diretor de futebol do Estudiantes, né? O Verón não estava no clube naquele momento, ele vai até o diretor de futebol e ele pede a contratação, né, daquele pessoal que se encarregaria lá no River de fazer o treinamento dele. Um desses profissionais é contratado e passa a passar para ele os treinamentos que tinha no River para melhorar a finalização, deslocamento pelo campo e assim por diante. Gente, virou outro jogador. Em termos de personalidade, até por ser meio monstrão, meio vagabundo anteriormente e tal, desafiar gente como Galhardo e depois entender que estava tudo errado e reconhecer isso, para mim é um cara de maior personalidade em relação ao Garro fora de campo. Dentro de campo, o cara joga solto, o cara desfila, meu irmão. Parece que tá desfilando, tá no palco. A intimidade dele com vários setores do campo também é enorme, assim como o Garro. Então os dois têm essa capacidade de jogarem em várias posições. O Olhaice, para vocês terem ideia, pouco se fala disso, mas o Olhaice, ele começa e ele era centroavante do River, né? Então o Galhardo vê no Olhaice uma capacidade enorme de ser meio campista. Os treinamentos que ele receberia no River era justamente para trabalhar essa capacidade de ser meio campista, porque o Galhardo via nele um jogador com muita personalidade para entender os desafios, né, todos que são colocados para aquele camisa 10. Então houve muito treinamento feito para ele, ele dispensou tudo isso, não quis, né? Quando ele chega no Estudiantes, um membro da comissão técnica do River vai para o Estudiantes e ele começa a dar esses treinamentos. Dentro desses treinamentos existe ali a confecção de um meio-campista. E hoje ele é um dos melhores camisas 10 que nós temos no futebol da América Latina. Na minha opinião, seria um jogador
espetacular no Flamengo. Só que o Garro também seria. Ele pode jogar no lado esquerdo? Joga. Pode. Pode jogar no lado direito? Também pode. De centroavante, eventualmente? Pode. Ninguém fala, mas pode. E é muito bom centroavante, tá? Pode jogar junto com o Pedro? Pode também. Pode substituir o Pedro? Pode também, se precisar. Mas acho um desperdício pensar nesse jogador somente como camisa 9, porque ele é um baita camisa 10. Ele pode jogar com? Pode jogar com o Arrascaeta, sim, e pode jogar junto com o Arrascaeta também. Então, para mim, qualquer um desses dois hoje seria muito interessante. O Rolhais, eu acho, a gente fala em 8 milhões ali, segundo os sites de precificação, 8 milhões de euros por esse jogador, né? Eu acho que, embora ele seja um jogador espetacular neste momento, esse valor dá para bancar um valor menor e contratá-lo, na minha opinião. Até por informação que eu tenho em relação a isso. Quanto ao Garro, neste momento, eu acho até que os 6 a 6,5 milhões que a gente tem nos sites de precificação é um valor até pequeno neste momento. Acho que a equipe do Tacheres vai exigir no mínimo 8 milhões de dólares para negociar esse jogador. Vale a pena? Vale. Eu deixo com vocês. Qual dos dois é o melhor? Deixa no comentário aí do nosso vídeo, tá bom, gente? É isso. É isso.